Olá pessoal, me chamo Aleph Davidson e em dupla com Bruno Rafael desenvolvi uma videoaula sobre reprodução assistida. Nós somos alunos do curso de Ciências Biológicas, licenciatura, do campus Mata Norte, e sob a orientação da professora Ubirani e da professora Rita, nós elaboramos essa videoaula para falar um pouquinho mais sobre esse assunto que não é tão conhecido pela população. Agora, falando um pouquinho mais sobre reprodução assistida, nos vem a pergunta: o que é reprodução assistida? E reprodução assistida é, resumidamente, um conjunto de técnicas que é utilizada por médicos especializados em fertilidade e tem como principal objetivo ajudar a gestação em mulheres que têm dificuldade de engravidar. A reprodução assistida ela é permitida no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina e tem o intuito, de ajudar nesses problemas de fecundação e de reprodução, o que acaba facilitando a gravidez. Lembrando, que a idade máxima para a gestação é de 50 anos para as mulheres. Por que e quando fazer a reprodução assistida? Ou seja, quando ela é recomendada, pelos médicos? Temos aqui alguns pontos, como vocês podem ver no slide, e no primeiro nós vimos: após 12 meses, sem uso de contraceptivos e sem gestação espontânea, ou seja, após 12 meses que você parou o uso de contraceptivos e não conseguiu engravidar, você já pode recorrer a técnicas de reprodução assistida, porque tem algo de errado, talvez. Então é bom que você procure um médico para ver a melhor forma de conseguir engravidar. Quando as tubas estão obstruídas ou pouco competentes, em caso de endometriose, caso de baixa reserva ovariana, numa idade mais avançada da mulher, mulheres que têm distúrbios de ovulação, como síndrome do ovário policístico, homens que têm alterações no sêmen, como baixa concentração ou baixa mobilidade. Também tem a alteração genética, que pode ser passada da mãe ou do pai para o bebê. Mulheres que querem engravidar por uma produção independente, ou seja, que querem ser mães sem a interferência de um homem. E por casais homoafetivos, femininos e também masculinos, que arrumem uma, entre muitas aspas, antiga barriga de aluguel. A fertilização in vitro consiste em juntar o óvulo e o espermatozoide em laboratório para formar o embrião, e depois transferir o embrião para o útero da mulher para que seja implantado e resulte em gravidez. Para fazer a fertilização in vitro, algumas etapas são seguidas, como estimular a ovulação na mulher com injeção de medicamentos por 8 a 14 dias. Os óvulos são, então, coletados, assim como os espermatozoides do homem, que são colocados em contato no mesmo vidro em laboratório, para permitir que os espermatozoides fecundem os óvulos e formem o embrião. Após formados, a quantidade de embriões colocadas no útero varia de acordo com a idade da mulher, sendo que, conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina, o limite de embriões inclui mulheres com até 35 anos, até 2 embriões, mulheres entre 36 e 39 anos, até 3 embriões, mulheres com 40 anos ou mais, até 4 embriões. A quantidade de embriões nunca será maior do que 4, para evitar gravidez de risco, tanto para a mulher quanto para os embriões. A fertilização in vitro é indicada para casais que não conseguem engravidar espontaneamente em 6 a 12 meses de tentativas sem o uso de métodos contraceptivos. Essa técnica é uma das mais utilizadas na reprodução assistida e pode ser realizada em clínicas e hospitais particulares e até mesmo no SUS. A injeção intracitoplasmática de esperma é um tipo de fertilização in vitro feita em laboratório, em que um espermatozoide é injetado dentro de cada óvulo através de uma agulha,
para que ocorra a fecundação e formação do novo embrião. Geralmente, essa técnica é indicada quando existe algum problema grave no espermatozoide, como quantidade insuficiente de espermatozoides no sêmen ou espermatozoides de baixa qualidade, ou quando a outra técnica de fertilização in vitro, em que os óvulos e espermatozoides são deixados em contato no laboratório, não resulta em fertilização ou houve fertilização insuficiente. A inseminação intrauterina é um tipo de inseminação artificial em que o esperma é colocado diretamente dentro do útero da mulher, aumentando as chances de fecundação do óvulo. Para fazer esse tipo de técnica, o sêmen do homem é coletado e os espermatozoides mais ativos são selecionados por meio de lavagem de uma amostra de sêmen. A inseminação dos espermatozoides é feita no dia previsto para a mulher ovular e, normalmente, são utilizados hormônios para estimular a ovulação. Entenda melhor como é feita a inseminação artificial intrauterina. A inseminação intrauterina é chamada inseminação artificial homóloga quando é utilizado o sêmen do parceiro, e inseminação artificial heteróloga quando é utilizado o sêmen de um doador anônimo. A inseminação artificial intrauterina é indicada pelo médico quando a mulher tem irregularidades na ovulação ou tem cicatrizes no colo do útero, dificultando a mobilização dos espermatozoides até o óvulo, ou quando o homem tem baixa contagem nos espermatozoides ou espermatozoides com pouca mobilidade, por exemplo. A inseminação intracervical é outro tipo de inseminação artificial em que os espermatozoides são colocados diretamente no colo do útero, sendo uma técnica de reprodução assistida que mais se assemelha com a relação sexual normal. Da mesma forma que a inseminação intrauterina, o sêmen é coletado e tratado para depois ser depositado no colo uterino, durante a fase de ovulação da mulher. A inseminação artificial intracervical é indicada quando não existe possibilidade de penetração vaginal pelo parceiro, por impotência ou algum problema na anatomia da vagina, impedindo a relação sexual. A estimulação ovariana consiste na indução à ovulação através de injeções ou uso de comprimidos com hormônios que estimulam a produção de óvulos na mulher, aumentando as chances de engravidar. Essa técnica é indicada principalmente para mulheres com alterações hormonais e ciclos menstruais irregulares, como nos casos de ovários policísticos. Agora, falando um pouquinho sobre transferência intrautubária de gametas, ela consiste em depositar os óvulos e os espermatozoides diretamente dentro da trompa de falópio na mulher. A trompa de falópio é o que algumas pessoas conhecem como tuba uterina. E como são depositados na tuba uterina? Através de laparoscopia, feito um pequeno corte no abdômen, ou também podem ser inseridos através da vagina, utilizando um aparelho de ultrassom para guiar até o local correto. E quando se deve, utilizar essa técnica? Geralmente, essa técnica de transferência intratubária ela é utilizada quando a mulher tem a função normal das tubas uterinas, mas apresenta uma infertilidade inexplicável. Criopreservação de gametas ou embriões. A criopreservação de gametas ou embriões, ela consiste no congelamento dos óvulos, dos espermatozoides ou de um embrião fecundado em baixas temperaturas. E geralmente eles são conservados em nitrogênio líquido para uma futura gravidez. Quando esse processo é indicado? Ele é indicado quando a pessoa tem uma idade boa no momento da coleta, mas que naquele momento a gravidez não pode acontecer, devido a um tratamento de câncer ou alguma outra doença que impede que a gestação aconteça naquele momento. Além disso, a criopreservação dos embriões, ela permite conservar os embriões não utilizados na fertilização in vitro e podem permanecer congelados pelo período mínimo de 3 anos.
e podem ser descartados conforme a vontade da pessoa ou do casal após esse período de tempo. Então, a criopreservação, ela abre possibilidades. Relação sexual programada ou coito programado. Nessa técnica, o médico ele faz um acompanhamento através de ultrassons dos ovários ao longo do mês. E nessas ultrassons ele vai verificar o dia exato da ovulação. Isso vai permitir que ele identifique o dia ideal para se tentar engravidar. Ou seja, ele estuda o melhor dia para que a mulher consiga a fecundação, o que aumenta as chances de gravidez. Quando é indicado esse procedimento? Esse procedimento ele é indicado nos casos leves de infertilidade, para mulheres que têm algum distúrbios ovulatórios, ciclos menstruais irregulares, muito longos, ou síndromes do ovário policístico, por exemplo. Doação de óvulos. A doação de óvulos, ela consiste em juntar os óvulos de uma doadora desconhecida com o espermatozoide do companheiro ou da pessoa que se quer que seja o pai, e fecunde ele clinicamente e deposite na mulher que vai gerar a criança. Ou seja, se pega o óvulo de uma outra mulher, junta com o espermatozoide do marido dela, a exemplo, e deposita em seu útero para que ela gere a criança. E quando é indicado esse tipo de procedimento? Esse tipo de procedimento ele é indicado para mulheres que não conseguem mais produzir óvulos, o que acontece, por exemplo, com a menopausa precoce. Doação de espermatozoides. A doação de espermatozoides é basicamente a mesma coisa que a doação de óvulos, só que com os espermatozoides, ou seja, vai pegar o óvulo da mulher e vai juntar com o espermatozoide de um homem desconhecido, vai fecundar e depositar na mulher que vai gerar a criança. E quando é indicado esse tipo de procedimento? Quando o homem, ele não consegue produzir mais espermatozoides por problemas causados por alterações genéticas, por exemplo. Então, se pega o espermatozoide de um outro homem, junta com o óvulo de sua mulher, fecunda, ou seja, une os dois e deposita na mulher. Gestação de substituição. Gestação de substituição é o que antes se conhecia por barriga de aluguel. E é quando a gestação é feita na barriga de uma outra mulher. No Brasil, esse termo, barriga de aluguel, ele não é mais utilizado porque não é possível alugar o útero de uma mulher. Por lei, não é possível fazer isso, então o termo foi banido e foi substituído por gestação-substituição. Esse tipo de reprodução, ele exige que não pode haver pagamento pelo processo e que a mulher tem que fazer aquilo de forma involuntária, ou seja, ela tem que emprestar o seu útero para gerar o filho de uma outra pessoa, seja uma mulher, um homem, um casal homoafetivo ou qualquer outra pessoa. Ela não pode receber por aquilo. E a mulher, a voluntária, ela tem que ser parente em até 4º grau do pai ou da mãe da criança. Pode ser mãe ou filha, avó ou irmã, tia, sobrinha ou prima. No caso de desejar buscar uma mulher que não seja da família, deve-se entrar em contato com o Conselho Regional de Medicina para que ele analise o caso específico e delibere se vai ser possível aquilo ou não. Reprodução assistida homoafetiva. No Brasil, a reprodução homoafetiva é permitida pelo Conselho Federal de Medicina, tanto para casais homoafetivos como também para pessoas solteiras. Mas, caso o médico se negue a fazer o procedimento, o casal tem que respeitar isso. Ou seja, o médico ele tem o direito de não fazer o procedimento, ele tem o direito de se recusar. E o casal deve sim aceitar. Reprodução assistida pós-mortem. A reprodução assistida pós-mortem, ela consiste na reprodução feita com um embrião fecundado já, ou com óvulo, ou com espermatozoide de alguém que já faleceu. Ou seja,
foi homem ou foi mulher, essa pessoa, ela fez a retirada de uma quantidade de óvulos ou de espermatozoides e deixou lá, congelado, como o processo de criopreservação que eu falei anteriormente. E esses gametas, eles foram guardados, e caso alguém queira utilizar futuramente, se tiver por escrito uma autorização do falecido ou da falecida, ele pode sim utilizar. É permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Aceitar. Uau, chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. E muito obrigado também pela oportunidade das professoras, de elaborar essa aula e informar um pouquinho mais vocês sobre o assunto.